O senhor citou o portal do professor, então vamos falar agora da formação dos professores, da formação inicial desses profissionais. A discussão sobre as tecnologias já ocupa nessa formação um espaço equivalente, proporcional ao peso que esse tema ocupa, tem no nosso dia a dia? Eu acho que dá para dizer que a formação dos professores, ela progressivamente também vai se alterando e vai se modificando conforme os rumos que a sociedade vai tomando. Eu tenho trabalhado mais com a formação inicial e tenho feito um esforço e percebo que em diferentes pontos do país também é feito um esforço para incluir as tecnologias digitais nessa formação inicial. E na continuada também, por parte de iniciativas das secretarias estaduais de educação, o Ministério da Educação, as universidades também estão fazendo um esforço nesse sentido. Professor, agora vamos falar mais diretamente da sua experiência com as tecnologias. Você é usuário de correio eletrônico, de e-mail, né? Desde 1995, quando a internet ainda era bem diferente dessa internet que nós conhecemos hoje em dia. De que forma você pode avaliar a contribuição dessas tecnologias, de tecnologias como o e-mail, para o seu próprio processo de formação? Eu tive um processo, então, gradativo, aos poucos eu fui aprendendo, criei o meu primeiro e-mail na universidade mesmo, né? Ainda não existia praticamente a internet comercial, e logo, 2 anos depois, eu comecei a utilizar listas de discussão por e-mail com as minhas turmas de alunos. O que não deixa de ser uma rede social, restrita, é só restrita, então, apenas os alunos da turma participam, né? Mas que não deixa de ser uma forma de comunicação entre as pessoas, né? Que amplia essa questão de espaço e de tempo. Desde o final da década de 90, você tem utilizado a internet também como recurso pedagógico, participando de listas de discussão e também na criação de sites e de blogs, como o blog da Psicologia da Educação, que está hospedado no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No que diz respeito à construção de conhecimento em rede, professor, o que esses recursos possibilitam? O conhecimento é sempre, ele acontece necessariamente numa rede. Se é um conhecimento que está apenas na cabeça de uma pessoa e que não foi compartilhado com as outras pessoas, que as outras pessoas não têm as condições de reconstruir aquele conhecimento, a gente daí não chama de conhecimento. O conhecimento é sempre social, né? E as redes sociais de comunicação na internet, elas proporcionam, sem dúvida, a aprendizagem, a aquisição de conhecimento, no sentido de que ampliam as relações sociais, e o conhecimento ele está sempre ligado às relações sociais. O senhor acabou de falar das relações sociais e a minha próxima pergunta diz respeito às redes sociais. É curioso, né, no mínimo curioso, quando a gente discute essa questão das redes sociais e constata o crescimento dessas redes, sobretudo das redes mais populares, pensar que no início da internet, no início da popularização da internet em todo o mundo, as pessoas criticavam dizendo que era um meio de comunicação que levaria ao isolamento, à solidão. Chegava-se a dizer de uma geração de pessoas isoladas, inaptas para o convívio social, previsões tanto quanto sombrias para o futuro, sobre os impactos da utilização da internet. As redes sociais, no entanto, têm mostrado que as pessoas têm buscado se agrupar nessa rede, na internet, por afinidade, por interesse. As redes sociais, então, estão desmentindo aquelas previsões iniciais sobre a internet, na sua opinião? Existem, no mínimo, 4 pesquisas internacionais de porte, pesquisas muito qualificadas, inclusive a do Manuel Castells, que dizem que as pessoas que têm boas relações presenciais, têm uma boa rede de relações presenciais, a tendência é de que essas pessoas na internet também tenham uma boa, uma ampla rede de relações sociais.
Então isso é uma coisa, digamos assim, que vem a desmentir esse imaginário que a internet, na verdade, ela favorece as relações sociais. Agora vamos falar um pouco mais sobre o blog da Psicologia da Educação. Em maio de 2009, em maio desse ano, cerca de 21 mil visitantes acessaram o blog, um número expressivo, né? Como é que surgiu a ideia desse blog e o que o visitante encontra por lá? Eu uso o blog da Psicologia da Educação também como um repositório de conteúdos universitários, e então talvez pudéssemos dizer, um serviço de extensão que a universidade que eu participo, ela proporciona, que eu ajudo a fornecer, digamos assim, a oferecer para a sociedade como um retorno do trabalho realizado na universidade. E a resposta dos alunos? A receptividade dos alunos é boa porque eles já estão, a maior parte deles, familiarizados com as tecnologias, né? Eles fazem parte da geração que é chamada dos nativos digitais, as pessoas que cresceram desde pequenininhas e tiveram contato com a internet. Hoje há uma grande discussão sobre a utilização dos softwares livres, né, e de programas com código aberto para a edição. E o senhor, há 10 anos, é usuário do sistema Linux, que é um programa que se enquadra, que adota essa filosofia. Quais as contribuições desses programas para a inclusão das tecnologias digitais nas escolas e na formação de professores? A gente está acostumado com um mundo que a gente vive na sociedade, com os valores majoritários sendo os da competição. E o software livre, claro, cada um gosta do seu modo de competição e pode ser alguma coisa interessante, mas o software livre trabalha com um valor essencial também para a formação, para a educação do ser humano, que é o valor da cooperação, da doação, do trabalho voluntário e, é claro, esses aspectos todos unidos ao que você já tinha mencionado, é que o usuário, se tiver conhecimento, ele pode alterar o programa. O programa ele não vem fechado numa caixa preta, fechado às 7 chaves, né? O software livre tem acesso ao código-fonte e pode ser alterado. Ok, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Salto. Eu é que agradeço. Essa foi mais uma edição do Salto para o Futuro. No programa de amanhã, a gente leva você até o Piauí para conhecer